Agora vamos para a correção da LVP 15, onde eu devo ter que ler informações sobre um grupo de 25 pessoas, sexo e peso. E vou ter que dar essas informações aqui, ó. Média de peso dos homens, menor peso entre as mulheres, média de peso do grupo, quantidade de mulheres cumpridas acima da média. Ele diz que o preenchimento das listas de sexo e peso pode ser feito no corpo do programa. Beleza. Eu vou fazer, então, de acordo com o que pede no enunciado, ok? Porém, eu já deixei adiantado aqui para mim, para eu, na hora dos testes, carregar direto aqui do meu arquivo de dados, ó, tá? Mas, como existe um enunciado, nós vamos seguir esse enunciado. Então, é um grupo de 25 pessoas. Eu vou vir aqui, vou criar duas listas vazias, sexo e altura, e vou fazer um for i em range 25. Eu vou fazer minhas 25 repetições. E vou pedir aqui, ó, S recebe input sexo. A pessoa vai digitar o sexo para mim e eu vou pegar a lista de sexo e vou adicionar nela S. Vou pedir a altura do indivíduo, float, né? E vou adicionar na lista de altura essa informação. Bom, beleza. Isto posto, depois dessa rodada, eu vou ter as minhas listas de sexo e altura preenchidos. Depois que eu rodar 25 vezes e com aqueles dados do caso de teste, eu ir alimentando os meus inputs, correto? Isso aqui, então, resolve a questão pedida aqui, ó. Preencher, né, os 25, isso aqui está resolvido com esse trecho aqui, que eu não vou usar. Eu não vou usar porque senão na hora que eu for fazer teste vai me dar muito trabalho, certo? Eu vou manter as declarações aqui, eu não precisaria, mas eu criei essas duas, eu estou fazendo com que essas duas listas utilizem a mesma função, porque eu vou ler o arquivo. Para mim vai ficar mais fácil toda hora que eu for testar cada um desses casos, eu ficar fazendo isso em vez de eu digitar 50 dados, né? Toda vez que eu for testar uma dessas letras aqui. Aqui eu estou fazendo uma brincadeirinha porque meus dados são alternados, ó, sexo, peso. E aí, o sexo ele é string e o peso ele é float. Então, eu estou passando para a minha função 0 ou 1. Quando for 0, eu vou só pegar as linhas onde o conte, que eu criei um contador aqui, né? Onde o conte for um conte par. Então, veja, 0, 2, 4, 6, 8. Então, eu só vou pegar as letras. O que não for par, eu não vou adicionar. E quando o meu resto que eu passo aqui for 1, ele vai pular essa instrução aqui e vai vir para cá. E toda vez que meu conte for algo que vai ser igual a 1, eu vou transformar a informação que está lá em float. Aí eu vou pegar aqui, 1, 3, 5, 7, vou transformando em float. Beleza, só mesmo para alimentar as minhas listas. Dito isso, eu posso começar aqui, ó, criar a média de peso dos homens. Então, def, f, média, peso, h. Então, M, né, de masculino, vamos fazer assim. E vou passar uma lista para cá. A média é a soma, uma soma, certo? Que eu vou começar com 0. E um conte, que eu vou começar com 0. Eu preciso contar, porque na minha lista eu não tenho só sexo masculino, eu tenho sexo feminino também. Mas eu só vou testar for i, né, em range L. E eu só vou fazer... importante, né? Na verdade está errado aqui. Por quê?
porque eu tenho que mandar a lista S, de sexo, e a lista P. E aí pode ser qualquer uma das duas, o lembro, porque elas têm o mesmo tamanho. Né? Apesar de elas terem sido preenchidas no mesmo arquivo, mas elas pegaram, o sexo pegou metade do conteúdo de arquivo e peso pegou a outra metade. Então elas têm o mesmo tamanho. E aí eu vou testar. Se sexo de I, ou seja, se o sexo da posição I for igual a M de masculino, deixa eu dar um upper aqui, que pode acontecer de ter um sexo ali digitado com M minúsculo, né? Se isso acontecer, aí a soma recebe ela mesma mais peso de I. Por quê? A posição 0 do sexo corresponde a mesma pessoa em peso de 0. Ou seja, quando eu carreguei isso aqui, ó, isso aqui ficou em sexo de 0, peso de 0. Sexo de 1, peso de 1. Sexo 2, peso 2. Então, eles correspondem à mesma pessoa. Eles são em listas diferentes, mas os índices das listas coincidem com a mesma pessoa. Então, veja, se, por exemplo, vamos testar com 0. Se S de 0 for masculino, e de fato é, aqui ó, é masculino, se S de 0 for masculino, eu somo com o peso de 0. S de 1 também é masculino, então eu vou somar P de 1 aqui. E assim sucessivamente. Quando eu achar um feminino, eu não faço nada. E aí eu também tenho que contar, né, para saber quantos homens tem na minha lista. Feito isso, terminei de percorrer as listas, eu devolvo para lá a média, que é soma dividido por fonte. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, a média de peso dos homens. Média, peso, homens. Recebe o quê? Recebe essa função, deixa eu botar isso aqui em maiúsculo, passando para lá, sexo. Ah, olha o doidão aqui, ó. Estou preenchendo a altura, gente, é peso. Isso está doidão. Pronto. Corrigindo aqui também o input, né? E aqui também tem que mudar o nome da variável. Mas eu explico por quê. Porque a LVP 16 ela trabalha com altura. E na hora de eu elaborar os enunciados, o último que eu elaborei foi o de altura, aí a altura ficou na minha cabeça. Agora eu estou fazendo as correções aqui. Então foi um ato falho. E eu posso imprimir a média de peso dos homens. Deixa eu mudar para masculino para ficar parecido com a função. Beleza. Tá? Esse é o problema, eu não ensaio antes de fazer o exercício, tá, galera? Eu estou resolvendo o exercício realmente aqui pela primeira vez. A única coisa que eu fiz antes de vir para cá foi criar essa função aqui. Porque eu não queria ficar também confundindo com o enunciado. Mas vamos lá. Não havendo nenhum erro de sintaxe, né? Teoricamente, tem que dar um caldo aqui. Vamos ver. 83.06666. Vou dar um negócio aqui, né? Eu copiei lá do enunciado as respostas. Ah, tá dando 83.07. Sim. É porque, na verdade, esse print média aqui, eu tenho que fazer uma f-string nele, né? E para imprimir esse valor aqui, com duas casas decimais no formato float. E aí vai sair nosso 8307 esperado, ok? Agora vamos passar para o segundo, né? O menor peso entre as mulheres. Eu vou ter que fazer uma função muito parecida. Menor peso F, que vai receber sexo e peso. Não é? E aí eu vou fazer uma variável lógica aqui, de primeiro eu vou chamar de true, para eu saber se foi a primeira mulher
da lista que entrou. Porque se eu não fizer isso, eu vou estar percorrendo peso masculino e tal, e depois da primeira mulher, a primeira mulher vai ser aquela que tem o menor peso. E as próximas eu vou comparar com ela. Então, ele quer saber qual é o menor peso dentro do grupo das mulheres. Então nós vamos fazer aqui, ó, for i em range land S, tanto faz ser S ou P. Se o sexo de ponto upper for feminino, aí nós vamos testar. Se é o primeiro, menor recebe peso de I. Eu não sei em qual posição de índice está a primeira mulher. Então, não posso dizer que é zero, porque zero, na verdade, é até homem, que nós já vimos ali na lista de dados, né? Então, o primeiro é esse. E aí, o primeiro já recebe aqui false, porque eu nunca mais vou entrar aqui. Aí eu vou direto para o ELIF. Vamos trabalhar com o ELIF aqui. Se não, se peso de I, ou seja, o próximo peso que eu vou testar, de uma mulher, for menor que menor, eu troco. Menor recebe peso de I. E por fim, eu devolvo menor. Tá? A grande verdade é que a gente prima mais por usar o índice do que o valor. Então, neste caso aqui, eu estou usando o valor. Uma programação ainda incipiente, ainda no início da carreira, as pessoas preferem trabalhar com o valor absoluto, certo? Que é o valor que a gente está procurando. Eu, basicamente, prefiro usar o índice, porque o índice é uma informação mais precisa de se passar. Então vamos trocar aqui, vamos colocar índice recebe I. Então, a partir de agora, seria assim: se P de I for menor que P de índice, ou seja, a posição onde eu identifiquei que eu tenho menor peso, o meu índice recebe I. Não trabalho mais com valor, eu trabalho com índice, com posição na lista onde está o menor valor. E ao retornar índice, eu vou passar o que para ele? Ó, menor peso feminino recebe peso de menor peso, perdi aqui a entrada, passei por fora dela, né? Passando para a função o sexo e o peso. Porque isso aqui vai me retornar quem? Um índice. Vai me retornar um índice. E vai me retornar o índice da posição que tem o menor peso. E aí eu vou imprimir o menor peso. Aí sim eu faço esse teste. Não havendo erro de sintaxe, vamos ver o que vai dar aqui. Eu gosto quando dá erro, que a gente tem que parar para pensar um pouco. Não deu, deu 51. Vamos olhar lá na nossa colinha, 51. Aí a mesma coisa, né, galera? Como a LVP ela exige que seja idêntico, eu tenho que botar aqui ponto 2F para poder imprimir com duas casas decimais. Tá? Próxima tarefa, a média de peso do grupo. Eu vou pegar aqui a nossa função média peso masculina, já vou copiá-la inteira, tá? E vou
zerar a situação do sexo. A única coisa que é diferente aqui é que eu não vou agora, eu vou ignorar o sexo. É a média de peso do grupo, né? Sendo a média de peso do grupo, eu vou pegar o peso de todo mundo, não mais baseado em sexo. Então, preciso do soma, preciso do conte. Na verdade, o conte eu não preciso. O conte eu não preciso, eu tenho aqui uma variável a menos na memória, um processamento a menos na repetição. Porque aqui, ao invés de conte, eu vou dividir por quem? Pelo tamanho de qualquer uma das duas listas. Né? Tamanho len S, len P, não importa, porque elas têm o mesmo tamanho. E aí, a minha média de peso do grupo, ela vai receber, deixa eu botar aqui agora, F menor, deixa eu copiar essa função aqui, eu vou só ajustar, média, peso, porque eu vou passar para lá também o sexo e o peso das pessoas. Print, deixa eu pegar o meu F-string aqui, ó, já copiadinho, vou só substituir o nome da variável, média peso. Né? A função é média peso, cadê? Só média peso, retorna soma dividido por len. Vamos executar para ver. Ctrl+C, Ctrl+V é sempre um perigo muito grande, né? Mas a nossa expectativa seria 80,92. 80,92, conseguimos. E agora nós vamos para a última letra, a quantidade de mulheres com peso acima da média do grupo. Então, vou criar uma função aqui. Peso acima, média, passar as listas de sexo e peso para cá. Um conte começando com 0, porque dessa vez eu vou só contar. Deixa eu dar uma olhada na saída. Até o conte está saindo com float. O conte podia ser inteiro, né? Mas tudo bem, vamos lá. For i em range. Na verdade, eu tenho que passar sexo, peso e média. A média tem que vir também. Eu tenho que mandar 3 parâmetros para a função, porque eu tenho que ter a comparação, né? Média maior que o quê, afinal de contas? Né? O peso é maior do que? Tem que ser maior que a média, não é isso? Vou fazer, em vez de fazer o for i aqui, eu vou usar um for de interação só para a gente ter contato com esse cara, o for interativo. Então, for peso em P. Ah, não posso. Não posso porque eu tenho que achar o sexo, né? E a gente não aprendeu interação dupla ainda, então vamos trabalhar com for i mesmo. É uma pena, mas eu tenho que comparar com o sexo, não tem jeito de a gente fazer isso com a interação única, tem que ser interação dupla. For i em range len de S, se sexo de ponto upper for igual a feminino, aí eu testo. Se o peso dessa mulher for maior que M, ou seja, é um peso acima da média, o meu conte recebe mais 1. E eu devolvo para a função chamadora o meu conte. Beleza. Deixa eu copiar o nome da função aqui. E aí eu vou fazer o quê? Quantidade... vou botar só acima da média. Só vou chamar disso aqui. Eu vou passar para F peso acima da média o sexo, o peso e a média peso, que é a variável que eu descobri. E vou imprimir aqui embaixo o acima da média. De novo, não havendo nenhuma... houve um erro. Bom, o erro foi encontrado, a função upper faltou abrir e fechar parênteses aqui, né, galera? Pronto, executamos, a saída deu ok, e com isso a gente encerra
a correção da LVP 15.